Sim? Muito bem, sim. São capazes. Os surdos, ele não sabe, ele não vai conseguir. Será que ele consegue? Claro, eu, por exemplo, entrei na faculdade, estudei, me formei em pedagogia. Então, sou capaz. Minha família às vezes falava, acho que você não consegue, acho melhor você desistir, você não vai conseguir. E eu falei, não, eu quero, eu tenho direito e eu vou entrar. A minha família não é formada, nenhum deles, porque a minha família são pessoas que moram na zona rural e eu fui a primeira a cursar uma faculdade. E eu fiquei com vergonha de entrar, não. Eu tive sorte e agradeci minha família por ter tido a oportunidade. Desculpa, eu falei 3 irmãos surdos, não. Tenho 3 irmãos ouvintes, tá? E eu surda. E nenhum dos 3 são formados. Depois que eu me formei, mais um irmão meu se formou também. Mas muito tempo depois que eu já tinha formado. E hoje, mais 2 acabou estudando. Mas eu fui a primeira a me formar em pedagogia. E olha, os 3, nenhum deles. Por quê? A cultura deles é diferente na zona rural, na roça. Aí eles pensavam assim, você vai... Não. Faltava às vezes informação. Mas como que eu surda consegui? Vontade, força de vontade. E eu sempre tive essa força de vontade, nunca tive vergonha. E aí eu superei essas barreiras. Seus vídeos. Tem legenda? Vocês já colocaram? O que vocês acham? No Instagram, nos vídeos, tem legenda? Ou vocês simplesmente colocam lá, colocam só a voz e não colocam nenhum tipo de legenda? Aí eu olho, tem que ficar chamando o intérprete para poder ver seus vídeos no Instagram? Olha, isso é a hora da gente pensar, tá? Vamos abrir a nossa mente, até mesmo quando a gente coloca alguma coisa no Instagram, pensar na acessibilidade para os surdos. Vocês conhecem? É uma questão de legenda, mas ela é ótima? Não, né? Ela fica um pouco deficiente. Então não consegue interpretar de uma forma, né, clara. Então às vezes tem os ruídos de comunicação. Cinema, gente, eu fico indignada. Por exemplo, eu vou no shopping e não tem legenda. Tem legenda? Ótimo. Não tem legenda? Então obrigada. Que aí, cadê a legenda? Como é que você vai? Então os surdos, eles reclamam também. Porque precisa entender que a gente precisa da legenda para poder entender o filme. Isso é essencial. A questão das lives, tá? O Felipe, por exemplo, às vezes em reunião, às vezes eu não tenho intérprete, eu coloco a legenda. Mas a legenda, ela tem ruídos. Então, quando não tem ruídos, eu consigo. Mas com ruídos, fica difícil. Aí, algumas lives, é possível a gente já colocar essas legendas automáticas. Eu coloco, eu consigo entender. Mas filme, né, às vezes está dando até tontura. Aí me dá sono. Mas filme, legenda em filme, é muita gente conversando ao mesmo tempo. As legendas são muito rápidas e eu não consigo acompanhar. Para uma pessoa falando, às vezes fica mais fácil. O Instagram também, alguns celulares conseguem colocar legenda automática, outros não. Geralmente o iPhone, ele tem, né, a legenda automática. Mas às vezes pensa assim, não é só rico que tem o iPhone. Mas não interessa qual é o tipo de telefone que nós temos, a gente consegue também fazer essa adaptação para poder ajudar. E várias outras, quando a gente pensa em questão de legenda. Acessibilidade no atendimento para os surdos é muito importante. A gente precisa pensar no hospital, escola, igreja, médico. É importante a acessibilidade através do intérprete. Por exemplo, eu vou no banco. Às vezes você vai e você acaba tendo assim, barreiras. Isso deixa a gente muito nervoso várias vezes. Eu chego ao ponto de quase explodir. Então é bem complicado. A escola, a inclusão, antigamente quando eu frequentava, não tinha intérprete, era só oralizado. Depois, na faculdade, eu pedi o intérprete e consegui.
mas aí o intérprete era ruim, eu pedi que trocasse. Precisa ter um profissional que saiba interpretar. Aí veio o segundo, de novo, realmente não sabia interpretar, saíram 3 intérpretes. Me desculpem, gente, mas eu tenho direito a ter um bom intérprete. Aí às vezes você via pelas pessoas sem reclamação, mas isso é um assunto sério, é um direito meu ter um bom intérprete, que seja fluente na Libras. Aí na universidade, na faculdade que eu acabei de dizer, em hospital, gente do céu, a vida não é fácil. Meu Deus, aconteceu que eu tive Covid, mesmo com máscara, tudo. E aí, questão da comunicação, as pessoas não conseguiam, né? Eu não conseguia fazer leitura labial, não podia tirar máscara. Que coisa difícil para poder entender em qualquer lugar que eu ia. Quando eu peguei Covid, e aí eu precisava responder alguma coisa, precisava ir no hospital, era muito difícil, eu não conseguia entender nada. Eu tô doente, como que eu tô ótima? Não, já melhorou, já tá bom. Não precisa fazer o teste, não. Ela foi no SUS várias vezes. Não, não precisa, você está ótimo, deu negativo. Aí disse que não tinha Covid. E aí ela foi em outro médico, falou que não tinha, ela continuou doente, tontura, vômito, ela emagreceu muito. Gente, foi muito triste. Aí eu paguei uma consulta particular, fez o exame de sangue, resultado positivo, Covid. Tardiamente descobri que eu tive Covid. Eu fiz 4 consultas, 4 exames, nada, eu não consegui comer nada. Já parecia uma morta-viva. Então é muito complicado você não ter um intérprete, poder conversar com o médico, falar, não tem. Então isso falta muito, a acessibilidade. Em vários outros lugares. Bem, essas são as referências. É importante que, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as leis, um pouco mais sobre a Libras, né? Tem ali também do MEC, a Ronice, esse livro é excelente, tá? A Karen também é surda e ela tem um outro livro também excelente, que fala sobre a cultura surda. Terminamos a palestra, quero agradecer aí todos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, pode ser rápido, eu sei que o tempo é curto, mas se quiserem perguntar alguma coisa, alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Não, para ela? Aproveitem. Sobre alguma coisa da palestra, que ela sinta, que vocês queiram saber dela. Mas quando eu já tenho aula com elas, quando a gente manda mensagem no grupo, seria melhor, facilitaria se a gente fizesse um vídeo mandado para ela perguntando, ou só nós tudo bem? Das duas formas, tá? Como você achar melhor. Podem mandar em português, escrito, eu consigo entender. Às vezes alguma coisinha que às vezes eu não consigo, eu pesquiso e vejo. Porque às vezes tenho alguma dificuldade para entender o português. Agora em vídeo falando é melhor não, né? Áudio ou vídeo falando. Em Libras, ótimo, tá ok? Mas alguns não sabem, ou às vezes manda falando, aí eu não consigo fazer leitura labial através do vídeo. Ou então, ou é Libras, ou em português. Agora, pessoalmente, aí eu consigo ainda fazer a leitura labial, tá? Aí eu consigo, mas em vídeo não. Aí se falar bem devagar, eu consigo fazer a leitura labial. Foi muito difícil para ela começar a aprender Libras? Não foi difícil, foi muito natural. Antes eu só oralizava, aí com 17 anos é que eu conseguia aprender Libras na igreja, tá? Aí eu tinha um intérprete ali na janelinha e eu ia prestando atenção. E aí eu fui aprendendo. A minha mãe não aceitava, pensava que era bobeira. E aí ela era junto, e aí ela me levava na fono para poder aprender a falar.
Aí ela queria ir sozinha na igreja para pedir a bênção de Deus. Deixa eu ir, porque lá eu tenho paz. E aí eu vou lá receber a página do Pai. Como que você sabe? Aí, por quê? Porque a intérprete, eu conseguia ver a intérprete. E aí eu via, né, fui aprendendo, sinal de água, árvore, fui aprendendo e aí foi muito leve. Mas outras pessoas, né, de outros lugares, outras regiões, às vezes existem as variações linguísticas. Por exemplo, o ouvinte fala mandioca. Em outro lugar, aipim, macaxeira. O ouvinte também tem essas variações. Em Libras também. Então aí às vezes eu causava estranheza, né? Quando eu via em outras regiões aquele mesmo sinal. Mas eu fui aprendendo e com isso foi bem tranquilo. Como que foi para a família aprender a língua de sinais? Puxa! A minha família, elas só falam, tá? E eu tenho que fazer leitura labial. Eu tenho uma sobrinha pequenininha, um sobrinho pequenininho, aí eu vou ensinando para ele sinais. Agora ele, um pouquinho maior, ele só usa datilologia. Porque os sinais ele esqueceu. Eu ensinei todos os sinais, como é que você esquece? Aí minha mãe, ela fala, às vezes eu não consigo entender, aí ele utiliza, às vezes, a datilologia. Mas aí eu tenho que verbalizar, entender a verbalização, porque o aparelho eu nem uso. Agora, quando eu tava agora que ele está com 25 anos, esse meu sobrinho, lindo, ele mora longe, né? Eu vim para Campinas, morro de saudade dele. Aí ele sabe a datilologia só, tá? Mas não sabe sinais. Porque ele parou de ter contato com o surdo e acabou esquecendo sinais. Tenho 3 sobrinhos pequenos, e aí às vezes fazem assim, os gestos pro banheiro, e aí eu vou falando, ele vai ensinando a água, pelas expressões faciais ela consegue entender o que os sobrinhos falam. Mas eles moram longe, então fica difícil esse contato. Mas a minha família nunca aceitou aprender Libras, tá? Então é uma escolha deles. Eles são livres, eu não obrigo ninguém a aprender. São livres, eu respeito a decisão deles. Tanto faz, pode escolher qual mão você quiser fazer, a mão esquerda ou a direita. Às vezes está com uma mão cansada, aí você troca, substitui e faz com a outra mão. Mas alguns, né, não tem uma mão, por exemplo, aí ela pode fazer com uma mão só. A gente, às vezes algumas pessoas são deficientes, não tem o braço, e ele consegue fazer com uma mão só. Dá para fazer. Às vezes pensa, mas como assim? A pessoa não tem um braço, ela dá para fazer. Ela consegue, e pode fazer qualquer uma das duas. E se não tiver os 2 braços e for surdo, faz com o pé, tá? Faz os sinais com o pé. Sempre faz com o pé. Dá para fazer também. Vai ficar idêntico? É claro que vai ter algumas diferenças, né? Mas é igual a questão da adaptação do cego, né, para o braille. Então você se adapta. Então, da mesma forma, não tem as mãos, eu vou me adaptar com os pés. O cego surdo, dá para fazer? Dá também, tá? Libras tátil. Mais alguma pergunta? Uma curiosidade, ela falou sobre direita e esquerda. Tem preferência? Quem é destro prefere um lado, quem é canhoto prefere o outro? É uma decisão, uma escolha, não existe uma obrigatoriedade. Algumas pessoas nascem destro, outros nascem canhoto, e aí vai sentir mais facilidade. Mas não tem problema nenhum você realizar uma das duas. Ok? Mais alguma pergunta? Acabamos? Ok. Eu quero dizer que é um prazer ter vocês aqui, agradecer. Vocês
Espero que tenham gostado das duas palestras do Lucas e da minha. A gente sabe que foi algo do IFE, né, que pôde proporcionar isso pra gente. E eu vi que a importância aqui de vocês aprenderem um pouco sobre essa empatia para ter essa interação. Se vocês já fizeram a inscrição, depois vocês receberão o certificado. Espero que todos tenham assinado a lista aí de presença, ok? Agradeço novamente. Até mais. Queridos, 10 minutos e aí vocês vão para a sala, beleza? Agora é 11h05, então 11h15, sala de aula. Então, na época que a Mariana estava na piscina, rolava a semana agora. Bom, depois a gente fala. E aí, Simone? E aí? Tudo certo, né? Certo. Ah, é, tem que chamar o... Eu sou parado.